Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Voltando aqui para continuar a nossa série de dicas. E a dica de hoje que eu vou dar é sobre solarização. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre solarização, mas eu vou dar essa dica hoje sobre essa técnica agroecológica que você pode usar para combater fungos, certo? Como a gente já mexe com roça, já conhece, né? Há vários tipos de fungos. Eles se apresentam de forma diferentes em nossas hortas, né? Dependendo da espécie deles, eles agem de forma diferente. E aí, fora as outras dicas que eu já dei, tem a solarização que vem e nos ajuda a combater esse tipo de fungo. E qual é as vantagens desse método solarização, né? Ele é um método, além de barato, é simples e seguro, certo? E também tem a vantagem que ele não polui o meio ambiente. Ele não polui o meio ambiente, né? Pois ele é feito com lona, e a lona que você vai usar para fazer a solarização, você pode reutilizar ela várias vezes para fazer isso, certo? Então, isso não quer dizer que também vai resolver 100% dos seus problemas, que dependendo do fungo, tem fungos que são tolerantes a elevadas temperaturas. E o que a solarização vai fazer é elevar a temperatura do seu canteiro, né? Não vai ter entrada de luz, e aí com a lona preta coberto o canteiro úmido, né? E com alguma matéria orgânica dentro que você vai incorporar no canteiro, você pode incorporar ou não no canteiro, ela vai elevar a temperatura, e isso vai fazer com que mate, né, o fungo que tem aí no seu canteiro, certo? Mas existem fungos que são tolerantes, né, são resistentes às altas temperaturas, e eles não vão morrer, certo? Se vocês quiserem aí o nome dos fungos que são tolerantes à questão das altas temperaturas, vocês coloquem aí no comentário que eu mando, né? E quais são os sintomas que eles apresentam, esse tipo de fungo, certo? Então, para esses fungos que são resistentes à solarização, o tratamento ele deve ser feito de outra maneira, certo? Você precisa adicionar matéria orgânica à solarização. A matéria orgânica, de preferência, ela deve ser adicionada com a incorporação de plantas da família das brasicas, certo? Elas são brócolis, couve e outras espécies como mandioca brava, mamona e até mesmo o eucalipto, ok? Então, como é que se faz a solarização? Primeiro, você vai escolher um local, né? A escolha do local a ser tratado, o seu canteiro, certo? Eu não vou fazer aqui, ok? Mas eu vou colocar as ilustrações aí. E também não é coisa difícil, né? A gente vai só cobrir o canteiro, certo? Com a lona preta, então não é uma coisa difícil. Então você vai definir o local que você vai usar a solarização, então o seu canteiro, e aí depois vai umedecer bem o solo, certo? Você vai irrigar, vai ficar bem úmido. Depois você vai adicionar matéria orgânica, certo? Aí você vai tomar como medida 3 quilos por metro quadrado de área, certo? Você vai aí adicionar matéria orgânica com a medida, a quantidade de 3 quilos por metro quadrado, e incorporar até 10 centímetros, ok? O outro passo é colocar o plástico. Você vai colocar o plástico de polietileno, preto ou transparente, né, com o plástico de preferência
ele é de 100 a 150 micras, ok? E com 3 a 4 centímetros de largura, certo? E você vai colocar aí no seu canteiro com ele úmido, certo? Após isso, você vai esticar o plástico em cima do seu canteirinho, certo? E você vai colocar ele bem rente ao solo, certo? Bem esticadinho. Você vai enterrar as bordas numa profundidade aí de uns 20 centímetros, ok? Para reter o calor e a umidade. Então você não vai colocar em cima aqui do solo, certo? Você vai abrir abrir um regozinho aqui, ó. Você abre um regozinho, ok? Uns 20 centímetros de profundidade para você colocar o plástico dentro, ok? E enterrar ele, que é para ele sustentar aí a temperatura, ok? E aí depois você enterra as bordas, certo? Para reter o calor e a umidade. Por fim, então, vocês vão deixar, né, o espaço coberto por um período aí de 30 dias, certo? Vocês vão deixar aí o seu canteiro coberto aí no espaço de tempo aí de 30 dias, ok? Assim, ó, por exemplo, um canteiro desse aqui é 14 metros, é muita lona. Você não tem como comprar de tudo, vai comprando de um por um e vai fazendo o processo, ok? Porque normalmente, pessoal, a questão da demanda de hortaliças, ela é maior no inverno, certo? Por exemplo, aqui na minha região, é uma cidade de quase 40 mil habitantes. Só um lugar que vende verdura aqui, ele do dia 20 até o dia 24, ele pega em faixa de 2.000 a 3.000 mods de cheiro verde, só de cheiro verde. Alface é uma faixa de 2.000 alface, certo? Então só um. Então a nossa demanda maior é no inverno, né? É no inverno, por quê? Porque é difícil produzir no inverno. Só produz, né? Primeiro se Deus der a graça e depois se você tiver a técnica, aí você produz, né? Mas e aí você vai aproveitar para fazer isso no verão, porque no inverno tem muita chuva e não vai ter como você fazer isso, né? Dependendo do inverno também, né, da região. Aqui mesmo na minha região, 30 dias eu acho que é muito para você fazer isso, ok? Então, a dica que você pode fazer, né? Você pode aí, quando você for incorporar, você for fazer a solarização, você pode incorporar o brócolis ou o couve, né? Que seja ou outro tipo de hortaliça que seja da mesma família, né? Você pode plantar no local. Se você quiser, você pode plantar. Quando ele tiver maiorzinho, você corta ele, mistura tudo e faz a cobertura, certo? Então, como é que funciona a solarização, né? Com a adição de matéria orgânica? Você pode fazer com ou sem a adição de matéria orgânica, certo? Igual eu falei no início. Então, esse tratamento ele vai ocorrer, né? O aumento da temperatura do solo. Isso porque além do calor que já é proporcionado pela solarização comum, ou seja, sem a cobertura verde, certo? Ainda há a decomposição de resíduo orgânico, certo? E a outra é que com a decomposição, certo? Há um aumento de gás carbônico e há uma redução também de oxigênio, ok? E por causa disso eleva a temperatura do local, certo? O gás carbônico fica retido sobre o plástico, certo? Atuando como um elemento tóxico contra o meio de propagação dos fungos, ok? Então o ideal que você for fazer a solarização é que o plástico cubra o solo por 30 dias e assim atue sobre alguns fungos, certo? Que são mais resistentes, ok? Com a utilização de matéria orgânica, o tempo de tratamento ele pode ser reduzido de 7 a 15 dias, ok? Com a matéria orgânica. Sem matéria orgânica, o ideal é que seja 30 dias. Mas, meus caras, você tem que testar, certo? Não,
Essa daqui é a regra geral. Então você testa no seu e vê aí se sem matéria orgânica. Testa 15 dias para ver como é que fica, 7 dias para ver. Aqui mesmo na nossa região, se deixar 30 dias vai pegar fogo. Porque é muito quente, né? A gente mora no Nordeste aqui. A gente mora no centro-sul do Piauí. Então é muito quente. Então eu vou colocar aí para vocês como é que fica mais ou menos a montagem, certo? Que vai ser feita. E aí me dizem aí o que vocês acharam. Já fizeram isso? Deu certo? Quando fizerem, dê um feedback, certo? Ver se dá certo. Ok? Então, só recapitulando. Você vai usar uma lona de 100 a 150 micras, certo? Você vai molhar bem o seu canteirinho. Deixar bem molhado, bem úmido. Você vai pegar uma lona do mesmo tamanho do seu canteiro. Vai cobrir o canteiro, bem esticadinha a lona. Vai enterrar essa lona uns 20 centímetros para baixo, certo? Cobrir com terra, aqui no pé. Você vai, aqui o canteiro, ó. Você vai aqui pro pé, vai cavar uns 20 centímetros para baixo, o rego aqui, ó. Você vai enfiar a lona aqui para dentro, certo? Ela vai ficar coberta aqui, enfiada aqui para dentro. E aí você vai enterrar ela para ela reter a umidade e a temperatura dentro. E você pode também adicionar a questão do brócolis ou do couve ou de qualquer outra que seja da mesma família, para que seja mais eficiente a questão da solarização, certo? Para tentar matar os fungos mais resistentes e também para reduzir o tempo de você deixar aí coberto o seu canteiro para fazer a solarização, ok? Então, valeu aí, deixe seu like, qualquer dica, coloca nos comentários, crítica também, sugestões, estamos juntos, valeu, tchau.